Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica. Esse texto está em Lucas, no capítulo 24, 15 a 19. Mas antes da leitura, eu quero agradecer você que veio. Tem gente aqui que apareceu que eu não vejo desde março. Aquela família linda ali, desde março. Ô, irmãos, em nome de Jesus, não deixemos o medo tomar conta. Ontem eu tomei um susto ao caminhar próximo da minha casa e eu vi ali um estabelecimento comercial noturno, um bar, um boteco, lotado. Mas assim, não tinha lugar nem, não tinha cadeira vazia, não tinha mesa vazia, tudo lotado, muita gente nas mesas, todo mundo sem máscara. Eu falei, bom, a Covid só está aqui, né, na igreja, só pode. Mas eu dou graças a Deus pela sua vida, eu dou graças a Deus pela vida de você que está nos acompanhando aí nas redes sociais. Olha, você é muito importante para nós também. Você decidiu agora assistir esse culto, mas aqui nós não queremos assistir, nós queremos participar de um culto de adoração. E hoje é uma noite de alegria, uma noite em que nós receberemos a palavra de Deus. Traumas serão curados, porque o Senhor está aqui. E no final desse culto nós vamos servir um delicioso bolo de chocolate para você. Não vá embora sem comer o bolo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos à leitura bíblica então, Lucas 24, 15 a 19 e o verso 31. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Há certas experiências que mexem demais conosco, com o nosso emocional. Por exemplo, às vezes você está arrumando lá a sua casa e existe lá uma gaveta que há tempos você não mexe naquela gaveta, e você abre aquela gaveta para arrumar, você encontra uma foto antiga, uma foto com pessoas queridas que talvez não existem mais, pessoas que já se foram. É um mix, né, de sentimentos. Às vezes você pega uma foto que te traz momentos de alegria, de comunhão, você se relembra dos momentos. Carminha me passou uma foto ontem, de um momento passado, muito legal, mas existem aquelas fotos também que podem trazer um sentimento de tristeza, né, um sentimento no coração. Quem já passou por isso aí? A fotografia tem esse mistério, né, de revelar para nós alguns sentimentos. Mas seja como for, são lembranças que nos fazem reviver o passado. E rever essas fotos traz esses momentos. E outro dia foi uma cena muito interessante. Não sei se vocês também já tiveram essa oportunidade de encontros de família, quando vê de repente alguém traz lá um álbum de fotos e aparece naquela foto lá um ex-namorado seu, e você fica com o atual namorado, você fica constrangido, né? Dá até briga nesses almoços assim. Outro dia saiu não vou falar não, mas enfim, ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, tudo aparece nessas fotos, você fica constrangido, né? Fala, joga fora esse negócio, né? Mas a fotografia é isso. Dependendo do que a gente recorda, o nosso dia pode se transformar num dia de paraíso ou num deserto, não é assim? Dependendo das recordações que a gente tem, dos traumas que você passou.
E é sobre esse tema que a gente quer falar isso, essa noite. Momentos do passado. Esse é o tema. Deus falou comigo, coração, essa noite, para que eu transmitisse isso para você. Porque essa mensagem que a gente leu aqui fala sobre dos 11 encontros, só para você ter uma noção, dos 11 encontros que Jesus teve com seus discípulos após a ressurreição. Esse para mim talvez tenha sido um encontro dos mais importantes, porque foi o primeiro encontro de Jesus com seus discípulos após tudo que ele passou ali na sexta-feira. E os dois discípulos estão caminhando em direção a uma aldeia, uma cidade que se chama Emaús. E eles estão desolados. Sofreram muito na sexta-feira, isso era um domingo. E eles estavam tristes, sem foco, caminhando assim, sem direção. E mesmo caminhando, que eles estavam caminhando, a mente deles ainda vivia aqueles momentos dramáticos da sexta-feira lá da morte de Jesus. Então, na verdade, o item 1 que eu gostaria de começar a desenvolver esse tema, eles estavam dominados pelo passado. Era um passado, era um passado próximo, mas eles ainda estavam dominados com aquilo. Eles não conseguiam enxergar para onde estava indo. Estava desolado, e o texto que a gente leu, eles perderam a capacidade até de enxergar o que estava ocorrendo naquele momento presente, porque um homem apareceu e eles não reconheceram aquele homem. Quem era o homem? Jesus. Mas por que eles não estavam reconhecendo que aquela pessoa que estava conversando com eles era Jesus? Porque eles estavam presos num passado. E quando a gente vive preso num passado, a gente sofre esses problemas. O passado é como se fosse um algo que tampa a nossa visão e a gente não consegue olhar para frente. E elas estavam frustradas. O texto que a gente leu, enquanto conversavam e discutiam, Lucas 24, 15 e 16, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, porque estavam cansados, tipo de inércia, né? Estavam parados assim, sem entender nada. Agora, não é qualquer passado que te deixa numa situação dessa, de inércia. É aquele passado frustrante, porque recordar o passado é muito bom, mas aquele passado que te machucou, esse é difícil. E essa noite Deus vai tratar isso em você. Eu não sei, às vezes você está vivendo essa situação. Você que está em casa, às vezes você está passando por isso. Mas Deus vai nos usar aqui para que possa cair essas cadeias que estão te prendendo. Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Ele pode resolver essa situação hoje. E no próprio texto que a gente leu, Jesus já nos dá um remédio para isso. E a gente vai continuar aqui. Quando a gente relembra de um fracasso, as nossas forças parecem diminuir, a gente fica até desfigurado. E esses discípulos ainda estavam vivendo essas dores. Eles pararam no tempo. Agora vamos trazer isso para uma aplicação aqui. Às vezes você passou por um determinado problema, por um determinado trauma, algo muito complicado na sua vida. E é uma defesa nossa de esquecer daquilo. E aí naquele ponto especificamente você deixa de crescer. Há pessoas que sofreram, por exemplo, de desilusão amorosa. E naquele momento, naquela questão, sua vida é um gráfico, né? Com várias competências que você tem. Naquele especificamente você não desenvolveu porque você traumatizou e ficou travado ali. Era o que esses caras estão passando. Eu tive um problema seríssimo. Tinha 17 anos, meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha visto meu pai brigar com minha mãe, de repente ele chega para mim e fala assim: olha, meu filho, botei um dinheiro na sua conta.
Por quê? Não, porque agora você vai cuidar de sua mãe. Eu tive um baque ali, meu pai foi embora. Eu estou falando isso, está até gravando aí, né? Mas eu tive um problema ali naquele momento. Eu tive dificuldade de me relacionar com as pessoas, com a esposa, fiquei com medo. Então não desenvolvi naquele determinado assunto. Hoje, graças a Deus, tenho 24 anos de casado. Me casei, uma mulher maravilhosa, temente ao Senhor. Mas foi esse Jesus que me curou. Foi esse texto que me sarou. E eu tenho certeza que isso pode resolver a sua vida, porque foi comigo. Foi assim comigo. Eu não sei qual que é o seu trauma, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua emoção fragilizada, mas Jesus vai resolver isso. Então nada do que aconteceu a partir dali tinha valor para aqueles discípulos. Eles estavam indo embora assim, caminhando, andavam como zumbis, não estavam nem reconhecendo nada à sua volta. Mas agora vem as boas novas. Jesus aparece. Você pode estar achando que você está sozinho. Você pode estar achando que você está sozinho na caminhada. Mas Jesus vai estar do seu lado. Mas eu não reconheço Ele. Claro, você está ainda pensando nos seus problemas. E aí Jesus vai falar aqui agora. Jesus restaura o passado. Você pode falar isso comigo? Jesus restaura o passado. E é isso que Jesus veio fazer com aqueles homens ali. Por isso que Jesus apareceu para eles. Jesus se aproxima, inicia um diálogo com eles, falando assim: Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo, sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. A gente leu isso aqui. Então a gente vai observar agora que Jesus percebera o estado emocional daqueles discípulos e chega a fazer essa pergunta para ele. Ouça uma coisa muito importante: a coisa mais difícil para qualquer um de nós é caminhar sem esperança, é caminhar sem foco, é caminhar sem um posicionamento, sem direção. Eu não sei, os mais, talvez, quem tem mais de 80 anos aqui vai se lembrar dessa música que eu cantava quando era pequeno. Quem já ouviu falar do Menudo? Levanta a mão. Ah, tem uma moçada aí que curtia Menudo, hein? Eu não gostava daqueles caras, porque eles eram muito bonitos. E as moçadas, as meninadas todas ficavam: Menudo, Robbie, Roy, não é? E Menudo gravou uma música, Caminhando Sem Destino por aí. Você já viu essa música? Não se lembra não? Eu te vi caminhando sem destino por aí, te vi chorar, escondendo o rosto pra ninguém. Eu tô falando rosto porque eles cantavam meio um negócio meio espanhol, né? Mas essa música retrata exatamente isso. É muito triste você andar sem destino, andar. Carminha lembra dos Menudos, né? Com as faixas na cabeça. Tem que aplicar isso para a moçada aí. E eles viviam isso, eles estavam caminhando, mas não sabiam o que fazer das suas vidas. E toda a expectativa e a esperança que eles tinham em Jesus tinha acabado com a morte de Jesus. Jesus havia morrido na sexta-feira. E eles estavam super tristes, estavam passando por dias difíceis. E a gente tem vivido esses dias difíceis hoje. Você acha que a epidemia está fácil para todo mundo? Está fácil? Está difícil, muitas pessoas perderam seus empregos, alguns fecharam as portas dos estabelecimentos, desestabilizou a economia mundial, muitos deixaram de viajar, até hoje o turismo está aí mancando. Foi um baque, foi um baque. Assim, a gente está passando esses dias difíceis, talvez muita gente está como diz alguns pastores aí, com o dia nublado, o céu cheio de nuvens negras, mas Jesus está aqui para limpar isso aí, para resolver essa situação. E essa caminhada se torna pesada mesmo, não é fácil, é uma caminhada pesada, que se você focar nos problemas vai ser mais pesado ainda, e está difícil, gente, não está fácil.
E nessas horas é importante a gente não deixar que as lembranças continuem azedando o nosso presente, né? Então há uma lição tremenda, muito linda no verso 18 e 19. Jesus fala assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou para esse homem que estava próximo: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo ali? Né? Porque foi um evento. A morte de Jesus foi um evento na cidade. A cidade parou. E aí eles falam: pô, mas você não está sabendo o que rolou? Ele fala: não, que coisas? É como se você chegasse para alguém e falasse: nossa, a epidemia. Você, que é Covid? Que epidemia? Jesus fez essa pergunta: o que vocês estão falando? Que coisas? E ao perguntar que coisas, nesse momento Jesus estava afirmando uma coisa: que o passado não podia mais abalar eles. Quem que era o principal? Quem que era a pessoa que tinha o direito de reclamar e de ficar triste? Era o próprio Jesus. Porque as coisas aconteceram, foi com ele, não foi? Mas ele chega e fala: que coisas, menino? O que vocês estão falando? Ah, porque crucificaram o meu mestre. Crucificaram aquele por quem eu estava seguindo. Crucificaram aquele que ia realizar os meus sonhos. Mataram Jesus. Você não está sabendo disso? Só que por que Jesus então apareceu ali para eles? Justamente para falar: olha, eu não morri. Porque está assim de religiões que creem no Jesus preso numa cruz. E Jesus na cruz está morto. Jesus na cruz está morto. Mas Jesus está vivo e vive eternamente. E continua orando por nós. E esse Jesus está falando: eu era para ficar com raiva, mas eu disse na cruz: perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, enquanto aqueles homens caminhavam para uma cidade pensando em Jerusalém, Jesus caminhava e nem se lembrava de Jerusalém. Saiu de Jerusalém e não estava nem aí para isso. Então, aquele sentimento que dominava o coração dos discípulos não está presente no coração de Jesus, mesmo sendo ele o personagem principal. Jesus nos mostra que, por maior que sejam os desafios da nossa vida, os nossos olhos devem estar sempre focados nele. Amém? Sempre nele. Sempre nele. Jesus abre os nossos olhos. É o terceiro tópico. Jesus está aqui para abrir os seus olhos. Jesus está aqui para falar: oh, olha para mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é assim? As coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez novo. Novo. Tudo novo. Lucas 24:31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Por que Jesus então desapareceu da vista deles? Porque já havia cumprido a missão dele, que era abrir os olhos deles. E eles começaram a enxergar e viram que Jesus está vivo. Olha, às vezes você está passando por uma dificuldade aí, tô preso na cruz. Você pode estar falando isso aí: estou morto, não tem mais jeito para mim. Quero te dizer que Jesus está vivo. Jesus saiu da cruz. E se você está nessa situação, preso, não acabou sua vida. Você está na metade dela. Porque ali não acabou a vida de Jesus, ali foi um processo. A cruz era importante, a morte era importante. Era necessário ele passar por aquilo, mas ele vive. É assim. Então, se você está passando por uma dificuldade, é a metade da sua vida, meu filho. Você vai viver coisas maravilhosas para frente. Mesmo que você não está entendendo, Jesus está falando para você, seus olhos vão se abrir, as escamas vão cair. Como foi com Paulo? As escamas caíram e ele enxergou.
As dores desse passado não devem frustrar o nosso caminhar, que é vitorioso. Nós temos um caminho de vitórias. Deus planejou o melhor para você. Deus te fez para ter o melhor dessa terra. É só momento. Aguarde, aguarde. Tenha expectativa. O Senhor é muito bom. Não é hora de parar por causa do medo, das angústias, das incertezas. Deus espera de nós um posicionamento. E olha para o lado. Às vezes Jesus está falando com você, como está me usando agora para falar. Olha para mim. Para de olhar para o passado e ficar triste. Para a gente concluir aqui. Então o que está em jogo aqui, na verdade, é a palavra do nosso Deus. Eu estou baseado na palavra de Deus. Eu não estou falando aqui coisas da minha cabeça. É a palavra do Senhor. E por causa dessa palavra, a sua vida deve mudar. Ei, a sua vida vai mudar por causa dessa palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus. Há poder nesse nome. O seu mundo tem de melhorar. Não tem como, ele tem de melhorar, independente do nosso passado. O passado passou, vamos olhar para frente. E seu coração precisa crer e acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós amamos o nosso Deus. Aleluia, Ele é bom, e que o Senhor está vivo e bem presente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, caminhando do nosso lado, nos fortalecendo. E você que sente esse domínio, tem alguém aqui que sente esse domínio, que o passado está segurando, que está tudo travando? Tem alguém aqui nesse auditório? Tem alguém aí nas casas? Aí, levanta sua mão agora, sim. Você está passando por essa dificuldade do passado, o passado está te atrapalhando a andar para frente, você está muito focado nisso. Eu quero dizer o seguinte, que você que sente dominado por alguma preocupação, angústia, inquietação espiritual, Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa é a paz do nosso Senhor. E eu desejo agora, em nome de Jesus, que essa paz alcance o seu coração, onde é que você estiver aí. Essa é a paz que nós buscamos, é a paz do nosso Senhor. É a alegria que nós temos em viver, é essa paz. Eu quero orar agora. Deus, tua palavra diz em Mateus também, que venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar e agradecer, porque o Senhor está aqui essa noite. E o Senhor está trazendo essa paz que vai inundar os nossos corações, nos transbordar, nos encher de alegria, de visão. O Senhor está do nosso lado, caminhando, nos dirigindo. Às vezes a gente não está enxergando, Senhor, mas abra os nossos ouvidos, tire o que está tampando a nossa visão. Nós não queremos focar mais nas coisas que passaram, mas queremos focar no Senhor, que é o autor, consumador da nossa fé. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje há livramento nessa igreja, hoje há livramento na sua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cura aqueles que estão traumatizados de alma, aqueles que estão cansados, oprimidos. Dê paz, dê sabedoria, dê estratégia, Senhor. Abençoa nossas vidas. Nós oramos agora no nome precioso deste Senhor Jesus, deste que teve com aqueles homens, deste que está aqui agora, deste que alcançará por toda a eternidade, Senhor Deus, e tem cuidado de nós, tem orado por nós, tem nos abençoado. Abençoa agora, Pai,
cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode bater palmas para o nosso Deus maravilhoso. Ele é bom. Amém. Obrigado. Preciso